Oh, glória! Mateus capítulo 16, meus irmãos. Vamos ler versículo 13 a seguir. Oh, glória! Amém, meus irmãos? Oh, glória! Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Quantos já adoraram a Jesus nessa noite? Oh, glória! Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos um texto aqui bastante conhecido da igreja do Senhor, onde Jesus ele indaga os seus discípulos, pergunta aos seus discípulos o que o povo estava falando sobre ele, o que o povo estava dizendo a respeito da pessoa dele. É interessante, meus irmãos, que Jesus ele procurou saber o que o povo estava dizendo, o que o povo estava comentando acerca dele. Eu já vi alguns comentários de pessoas dizendo assim: eu não estou nem aí o que estão dizendo de mim. Não sei se os irmãos já ouviram esse tipo de coisa, né? Posta lá na internet, lá fala: não estou nem aí o que fala, o que importa é o que Deus pensa. Só que aqui nós vemos Jesus querendo saber o que o povo estava pensando. Aleluia! O que o povo estava dizendo dele, porque nós fomos chamados para sermos a luz do mundo, o sal da terra. Então é importante sim saber o que as pessoas pensam a respeito de nós, o que as pessoas estão dizendo de nós. Será que as pessoas, ao olhar para o meu comportamento, estão dizendo: olha, aquele homem ali é um homem de Deus? Aleluia! Será que as pessoas olhando para mim, eles estão dizendo: olha, rapaz, o homem é crente? Ou olhando para você, diz: aquela jovem, ela é crente. Se um dia eu for ser crente, eu quero ser crente igual ela. Se um dia eu for para a igreja, eu quero ser como ele. Eu quero ser um homem de oração, eu quero ser um homem de testemunho, eu quero ter o comportamento dele, eu quero andar como ele anda. Ele é diferente, eu olho para ele, eu vejo alguma coisa diferente na vida dele. O que é que as pessoas estão dizendo de mim? O que é que as pessoas estão dizendo de você? Mas existem pessoas que fazem: quem é você para ficar julgando a minha conduta? O importante é o que Deus pensa de mim. Você vê que a conduta da pessoa, quando você coloca ela diante do prumo, que é a palavra de Deus, você vê que está fora. Temos aqui o nosso irmão José e alguns pedreiros aqui. Você coloca o prumo lá, né, irmão José? Aí você vai ver se a parede está torta ou se está no prumo. Você coloca a Bíblia lá e vê a conduta da pessoa e põe a Bíblia do lado, você vai ver que está fora. Mas a pessoa está cheia de razão, ela está cheia de si, né? Quem é você para me julgar, né? É uma desculpa para dizer: deixa eu pecar em paz. Aleluia! Oh, glória! Pela palavra de Deus nós podemos sim julgar a conduta do irmão e a conduta da irmã.
Paulo, ele julgou a conduta de Israel no passado, dizendo: olha, Israel fez muitas coisas que não agradou ao Senhor. Eles se penderam para a idolatria, até para a prostituição, e a conduta deles eram reprovadas, e foi escrito para exemplo nosso, para que nós não façamos as mesmas coisas. Paulo estava julgando Israel, estava condenando Israel. Paulo estava errado em citar os erros de Israel? Não, Paulo estava usando o erro dele para alertar a igreja: não caia no mesmo erro de Israel. Oh glória! Então, se eu não quero que a minha vida seja difamada, que eu tenha um bom comportamento, aleluia, que eu venha me comportar como um crente, para que, se eu tenho uma conduta boa, vai ter uma boa reputação e vai ter bons comentários acerca da minha pessoa. Se você não quer que alguém te critique, procure andar, meus amados irmãos, dentro daquilo que a Bíblia ensina. Oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Eu sei que a palavra deve estar pegando alguém por aí, aleluia. Mas Deus está dizendo: você precisa melhorar. De certa forma, o povo não está totalmente errado, eles estão falando porque você está dando ocasião para falar. Paulo disse assim: olha, não dando nós escândalo algum, para que o nosso ministério não venha a ser criticado. Aí as pessoas dão escândalo, aleluia, o povo fala, e quem está errado é o povo. É claro que está errado por falar. Eu não gosto de ficar falando da vida de ninguém, cada um cuida da sua vida. Está errado em falar, mas está errado também quem está andando errado. Aleluia, o erro do povo não vai justificar o seu. O que eu tenho que fazer é entrar no prumo, é viver a palavra do Senhor, é arrumar minha casa, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Ei, Deus está sendo glorificado pelas suas obras. Jesus disse: olha, as vossas obras, as vossas justiça tem que ser maior do que a dos fariseus, para que alguém vendo as vossas obras, para que alguém vendo as vossas atitudes, glorifique o Pai que estás no céu. Será que a minha conduta está fazendo o povo glorificar a Deus? Será que o meu comportamento está fazendo o povo adorar a Deus, dizendo: olha, glória a Deus pela vida do fulano, glória a Deus pela vida daquela irmã, olha como ela é uma bênção, a gente chega perto dela, é uma paz, ela fala umas coisas boas, a gente fica edificado. Ou é você daqueles que briga no serviço, que discute, desrespeita o encarregado, aleluia, fala coisas horríveis, e alguém está do lado dizendo: meu Deus, será que aquilo ali é um cristão? Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Como é que está sendo a sua conduta nessa noite? Como você está se comportando lá fora? Porque aqui dentro, irmãos, não é difícil se comportar bem, porque aqui dentro nós estamos ligados no trono, não é verdade? Aqui dentro nós estamos ligados, é hinos, é louvores, é adoração a Deus. Vem um grupo e canta, o outro grupo e canta. Aqui é mais fácil você ter uma conduta boa. E olha que tem crente que às vezes não tem, ele se irrita com o irmão do lado porque está dando glória a Deus alto, fica nervoso. Mas aqui dentro é mais fácil ter um comportamento mais alibado, um comportamento melhor. Agora é lá fora que Deus quer ver, aleluia. É lá no seu trabalho, é lá na tua faculdade, é lá na tua escola, que Deus quer ver se a tua atitude está glorificando a Ele. Você pode levantar a tua mão nesta noite e glorificar ao Senhor. Aleluia. Bata no seu peito e diga assim: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, meus irmãos. Aleluia. Precisamos melhorar, melhorar na presença do Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aleluia. Por isso é importante sim o que as pessoas estão falando acerca de nós, meus irmãos. E Jesus agora ele quer saber o que o povo está comentando, o que o povo está dizendo dele. Minha esposa trabalhou na escola por um bom tempo, ali na escola estadual, ali em Birigui.
E ela me contava algumas coisas que ela via de crentes ali dentro, jovens com comportamento. Ela disse: olha, você fica horrorizado de ver jovens que não têm um comportamento de crente. Um dia está com o Marcos, outro dia está com o Marcelo, outro dia está com o Tiago. Isso é crente ou é uma piriguete? Aleluia. Aí alguém está falando e diz: ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vai vai agarrando todo mundo, que numa dessa daí você parte para a eternidade e vai agarrar o Satanás do outro lado lá. Aí você vai dizer para o Satanás que ele não tem nada a ver com a sua vida? Estando lá no inferno, acabou, meu irmão. A hora de se consertar é agora. A hora de obedecer a palavra é agora. Teramando Kelemácia. Não fique bravo comigo não, irmão. Turemando Releporde Nereprovas Návia Sévia. Não fique bravo não. Deus está chamando a sua atenção porque Ele lhe ama. E Ele não quer te ver no inferno, mas quer te ver no céu. Oh, aleluia. Quantos querem ir para o céu? Aleluia. Para ir para o céu, amado, nós precisamos andar segundo aquilo que Cristo ensina, segundo aquilo que Cristo orienta. Jesus disse: quem quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo. É preciso renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades. É você colocar a vontade sua do lado e aceitar a vontade de Deus. Aleluia. A sua vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a sua. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para isso nós precisamos negar a nós mesmos, oh glória a Deus, e ter um comportamento que glorifica a Deus e edifica aqueles que estão nos observando. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja às vezes por causa do comportamento de alguém. Naquele dia vai ser justificativa para Jesus? Não vai. Se a pessoa falar: não fui para a igreja porque tinha um irmão lá que não se comportava direito, então Jesus vai dizer assim: olha, a minha palavra diz o quê? Acho que é Isaías capítulo 44 versículo 22, está escrito o quê? Olhai para mim e sereis salvo todos vós os termos da terra. É preciso olhar para Deus. Naquele dia Jesus não vai aceitar a justificativa. Mas o nosso comportamento, ele tem que ser de forma que glorifique a Deus e atraia pessoas para Cristo. Bendito seja o Senhor. Agora Jesus está querendo saber o que é que os discípulos estão pensando. O que é o povo está pensando, melhor dizendo. E então os discípulos disseram: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Aleluia. Veja as comparações do povo. Comparou Jesus com quem? Com Elias. Com quem que alguém está te comparando? Ser comparado com Elias, irmão, é coisa boa. Já pensou? Aparecido, eu vejo você como um profeta Elias, rapaz. Meu irmão, aleluia. Que é isso, meu querido? Aleluia, que coisa boa, é verdade mesmo. João Batista, eu acho que você tem as características de João Batista. Rapaz, glória a Deus por isso. O duro é quando pega aquele: você é semelhante ao crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aí é uma comparação ruim, mas nesse caso aqui, as comparações são boas. Aleluia. Olha, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é só profeta de Deus. Eram as comparações. Mas Jesus, ouvindo isso, ele diz assim: mas eu sei, tudo bem, o povo quer saber isso, mas eu quero saber o que é que vocês pensam de mim. O que dizem vocês? O povo está pensando isso. Agora eu quero saber vocês que andam comigo, que vê os meus milagres, que vê as minhas maravilhas, que vê o que eu faço. Eu quero saber o que é que vocês, aleluia, pensam a respeito da minha pessoa. E vós, o que dizeis que eu sou? Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. O que dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, meu querido irmão?
Quem é Jesus para você, minha querida irmã? Alguém diz assim: olha, é um profeta. Jesus foi, muitos dizem, foi um grande profeta, mas não reconhece ele como Deus. Mas a Bíblia revela que Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, aleluia, ele é tudo para nós. Ele é o nosso Redentor, ele é o Mestre amado, ele é o sol da justiça, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o noivo amado, ele é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o todo-poderoso, o fiel, o verdadeiro, aquele que um dia foi e disse: eu um dia voltarei. E aleluia, nós aguardamos a sua volta. Quantos estão aguardando a volta de Jesus nessa noite? Glorifique a Ele. Oh, aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. O que é Jesus para você, meu irmão? O que é Jesus para mim? Aleluia. E vós, quem dizeis que eu sou? Perceba que Jesus perguntou o quê? E vós? Ele estava perguntando para todos. Mas Pedrão, sempre afoito, né? Pedro já saltou e diz: opa! Jesus perguntou para todos, mas Pedro era sempre mais afoito. Sempre tem aqueles irmãos que é mais afoito, ele quer falar rapidinho, ele quer falar primeiro, e Pedro era um desses. Ele disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma definição tremenda. Aleluia. Quem sabe Pedro, quando revela traz essa definição sobre Cristo, ele começa a ficar meio assim: opa, essa eu acertei em cheio. Aí Jesus vem e quebra ele no meio e falou: Barjonas, isso aí não foi a sua sabedoria própria. Aleluia. Ô Pedro, isso aí não foi o seu intelecto, mas foi o Pai que te revelou. Ou seja, se o meu Pai não te revela, tu não sabe de nada. Oh glória, se Deus não dá, você não tem. Se Deus não te capacita, você não faz. Se Deus não te dá, você não prega. Se Deus não te usa, você não canta. Se Deus não te usa, você não toca, você não faz a obra. Tudo depende dele, é para ele, a glória é dele, o poder é dele. Você adora é por causa dele, você glorifica por ele, meu irmão. Oh glória. Oh Pedro, isso aí não é coisa da tua cabeça, isso aí foi o Pai que te revelou. Portanto, não se glorie nas revelações que Deus te dá. Eu estou pregando essa palavra, mas é Deus que está dando. Eu estou falando é porque Deus está capacitando. Eu não posso descer desse altar todo arrogante, soberbo, dizendo: eu preguei, eu falei. Não, irmão, tudo é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que chama, é Ele que elege, é Ele que capacita, é Ele que envia, é Ele que respalda, é Ele que cuida, é Ele que usa. Toda a glória é para Ele. Você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor. Aleluia. Foi o Pai, Pedro. Foi o Pai que te revelou. Por isso que em Mateus, no capítulo de número 11, versículo 25, Jesus ora ao Pai dizendo: graças te dou, ó Pai, pois ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Aleluia. Se fosse eu, você, irmão, daria mais glória a Deus. É por isso que eu não me conformo com um crente que não adora o Senhor dentro da igreja. Irmão, presta atenção no privilégio que você tem. Irmão Wilson, que privilégio nós temos. Lá fora existe um povo que está caminhando a passos largos para o inferno. Lá fora há uma multidão que está caminhando para o inferno, porque estão cegos, não conseguem enxergar o caminho errado que estão. Para eles o que eles estão fazendo de errado é certo, e para nós o que fazemos o que é certo, que a palavra para eles é errado. E você é um privilegiado. Deus te revelou o Evangelho, Deus abriu os teus olhos, Deus se revelou a você, irmão. Oh, lemantoia, alavácia. Quantos são privilegiados nesta noite? Você estava indo para o inferno, mas Ele mudou o teu caminho, Ele mudou a tua rota. Era para o inferno que você estava indo, mas as misericórdias de Deus te alcançou. Oh, derabacandarabaxandarabagai. Há motivos para sermos agradecidos, irmão. Quem era você lá fora, meu irmão?
Quem era você lá fora, minha irmã? Mas agradou o Pai te trazer, te tirar, como disse Paulo, das trevas e te trazer para a sua maravilhosa luz. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Você tem motivo para glorificar? Você tem motivo para adorar? Levanta a tua mão direita para o céu. Eita, fecha os teus olhos e vai dizendo para Ele: obrigado, Jesus. Agradeça a Deus, pelo menos por uns 10 segundos. Obrigado por conhecer a Tua palavra. Obrigado por eu estar aqui dentro. Aleluia. Obrigado por eu estar usando esse paletó e essa gravata. Obrigado por eu fazer parte desta igreja. Oh, labaço e decomanai. Obrigado por eu conhecer o Teu evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tivemos os nossos olhos iluminados pelo evangelho de Cristo. Aleluia. Nós não conhecíamos o poder de Deus e às vezes criticávamos. Dizia: por que aqueles crentes barulhentos? Para que tanto barulho? Aquilo que nós criticávamos lá fora, criticávamos em nossa ignorância. Aleluia, falávamos do que não sabia, meus irmãos. Oh glória, mas Ele abriu a nossa mente. Oh glória, nós criticávamos, aleluia, mas hoje nós dá aleluia. Nós criticávamos a glória a Deus, mas hoje dá glória a Deus, porque fomos transformados, iluminados pelo evangelho de Cristo. Foi o Pai que te revelou, Pedro. Aleluia. Se meu Pai não te revela, tu não sabes, tu não ia ter uma definição como essa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Oh, aleluia. Aí Jesus diz no versículo de número 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja católica diz que a igreja de Cristo está edificada sobre Pedro, usando esse texto bíblico. Só que, meus amados, aqui quando fala, pois eu te digo que tu és Pedro, que no grego significa Petras, que significa fragmentos de pedras. Sabe quando você chega numa rocha e você bate com um negócio perfurante? Tem que usar óculos, porque sai fragmentos. No que você bate, sai os fragmentos. Quem está entendendo? Jesus está dizendo assim: você não é a pedra, Pedro, você é apenas parte dela. Aleluia. Aí vem Pedro na primeira epístola, capítulo 2, dizendo: vocês, igreja, são pedras vivas. Aleluia, nós somos pedrinhas pequenas diante da rocha eterna que é Cristo. Bendito seja Deus. Aleluia, a igreja não está fundamentada em um pequeno fragmento de pedra, porque se ela tivesse edificada sobre Pedro, Pedro morreu fisicamente e ele está morto fisicamente. Mas o nosso Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, teria sucumbido às perseguições dos imperadores. Se a igreja tivesse edificado sobre Pedro, teria sucumbido ao longo do tempo, a igreja tinha se acabado. Mas há mais de 2000 anos a igreja foi fundada e permanece de pé, porque ela está na rocha inabalável chamada Jesus. Se queima. Quem está fundamentado na rocha, deixa eu ver, está fundamentado na rocha, está fundamentado na rocha, está firmado na rocha. Ele é a rocha inabalável. Nossos pés devem estar nele, firmados nele, firmados nele. Aleluia, o crente tem que se firmar nele. Nesses últimos dias, onde os escândalos são tão grandes, aleluia, por todos os lados que você olha tem escândalo. Você não pode firmar os seus pés nos homens, você não pode firmar os seus pés sobre o pastor, você não pode firmar os seus pés sobre um político, sobre um irmão. Os seus pés devem estar firmados na rocha.
Oh, lebarai joqueva súbria. Porque se você estiver sobre a rocha, pode alguém cometer adultério ali, você vai dizer: eu vou orar por ele, mas de Jesus eu não deixo. Pode alguém te decepcionar aqui, você vai dizer: eu vou orar por ele, mas de Jesus eu não deixo. Meus pés não estão no homem, meus pés estão na rocha. Subite, cala para céu é peremonte. Quem pode levanta a mão e dá glória. Deixa eu ver se os crentes que dá glória estão aí. Glorifica essa pedra viva, glorifica essa rocha inabalável. Estamos firmados sobre a rocha. Ele é a rocha. Pedro, tu és somente fragmento, Pedro. Tu é muito fraquinho para ter a minha igreja edificada sobre ti. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de Assembleia de Deus, eu não estou falando de igreja vivendo na graça, eu não estou falando de Batista, de Deus e amor. Eu estou falando da igreja de Cristo, o corpo misto de Cristo na terra. A igreja, todos os crentes no mundo inteiro que formam a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja que foi comprada, redimida, lavada pelo sangue de Cristo. A igreja, aleluia, que é uma parte do Japão, dos Estados Unidos, na Coreia, na China. É esta igreja. Andorreia, eu estou Calerbe, eu estou sentindo ele aqui, irmão. Pedro, tu és muito fraquinho, Pedro. Tu és apenas fragmento de pedra. Aleluia, só um fragmento. E tem gente que se acha tanta coisa, né? Eu prego mesmo. Amigo, você é só fragmento, irmão. Se você fosse pedra, eu ficaria quieto, mas é só fragmento. Assim, fala para o teu irmão, não tem muito costume não, mas se ficar com vergonha, não precisa falar também não, que eu tenho vergonha de ficar falando para os outros. Tem pregador que fala: vira para o teu irmão. Eu tenho uma vergonha, irmão, para me virar só Jesus. Mas se você tiver intimidade com essas pessoas que estão do teu lado, fala assim para ele: menos, irmão. Menos. É só fragmento. É só fragmento, irmão. Pedra é ele, pedra é ele. Oh glória, alicerce inabalável, é ele. Oh Nuguécia, bate o vento e a igreja continua. Vem a perseguição e a igreja continua. Vem as calúnias e a igreja continua. Vem os imperadores e a igreja continua. Vem os leões e a igreja continua. Vem a política e a igreja continua. Vem as perseguições e a igreja continua. Bate o vento, a igreja continua, porque a rocha não deixa a igreja se abalar. Cadê os crentes que dá glória? Vem pro culto. Alô, Biaseminaia. Ele é morte nevácia. Ele é. Por isso que nós pregamos, Paulo diz que nós pregamos a Cristo. Não podemos pregar outra coisa a não ser Cristo. Alguém diz assim: ah, você vem com essa religião para cá. Não, não é religião, é Cristo. É Cristo, não é religião que pregamos, pregamos a Cristo. Mas Jesus está olhando agora para Pedro, dizendo: Pedro, você é só fragmento, Pedro. Aleluia. Mas sobre esta pedra, existe algumas pessoas que interpretam que Jesus estava dizendo que, alguns dizem, né? A igreja católica diz que a igreja foi fundamentada em Pedro, e outros dizem que é sobre a revelação que foi dada a Pedro. Só que quando você lê aqui, irmão, sobre esta pedra, há uma diferença enorme, porque português é complicado. Eu não sou muito bom em português não, mas o pronome esta e essa é diferente. Quem está entendendo, diga glória. O pronome é diferente. Se eu falar assim, essa Bíblia, amém? Eu posso falar esta, eu não estou com ela na mão. Se eu falar essa, está correto. Se eu falar
esta não está correta, eu tenho que estar com aquilo na mão. Aí é correto, esta. Amém, meus irmãos? Se você for estudar o português correto, até do grego é assim. Quando você vai se dirigir a alguma coisa que está distante, é essa. Quando você tem a posse daquilo, por exemplo, um copo, este aqui, ó, estou te mostrando, está comigo. Por isso que Jesus disse assim, não é essa. Se ele fala essa, está falando de Pedro, mas ele diz sobre esta aqui, ó. Eu tô aqui, eita, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Você está sentindo aí? Aleluia. Ele está dizendo, eu sou a pedra, Pedro, a qual a minha igreja vai ser edificada. Ele está dizendo, eu sou. Se tem uma pessoa que pode dizer eu sou, é Deus, irmão. Aleluia. Moisés, quando perguntou para Deus, dizendo assim, Senhor, quando eu descer lá para o Egito, certamente vão me perguntar quem é que me enviou, qual é o nome do Deus que enviou. Moisés, você vai dizer, o eu sou foi que te enviou. Oh meu Deus, come na raça. Se tem alguém que pode bater no peito e dizer eu sou, esse é Deus. Eu sou, e fora de mim não há outro. Fora de mim não há outro Deus, fora de mim não há outro Salvador, não existe outro, pode procurar outro. Quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante a Jeová? Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele é único, Ele é verdadeiro. Jesus disse, olha Pedro, sobre mim, eu sou a pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Jesus é chamado de a pedra angular, a pedra de esquina. Se fosse nos tempos antigos, nós fosse construir hoje uma construção sobre a pedra de esquina, a pedra que a Bíblia fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada como a pedra principal, a pedra de esquina. Talvez seja meio confuso para alguns irmãos, como assim, pedra principal, pedra angular, pedra de esquina? Por que que Cristo é a pedra que foi rejeitada? Jesus, os irmãos sabem que veio para quem? Para os judeus. Os seus não receberam, foram rejeitados. Ele disse assim, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra de esquina. Por que pedra da esquina, pedra principal? Meus amados, no tempo antigo, as casas, os grandes edifícios, melhor dizendo, eram edificados com pedras. Eram sobre pedras que eram edificados grandes edifícios. E quando se ia edificar um grande edifício, eles construíam com pedras. E tinha uma pedra que ela ficava na esquina. E conta-se uma história de que uns homens foram erguer um grande edifício. E eles começaram aquela construção, mas eles tinham que achar primeiro a pedra principal. Porque antes de fazer uma construção de pedras na antiguidade, tinha que ter a pedra principal. Esta era a pedra que ia primeiro. Irmão, primeiro tem que vir ele. Aleluia. Se você não colocar ele em primeiro lugar, as coisas não ficam boas. Aí não adianta chorar. Primeiro tem que vir a pedra principal. Tudo que você for fazer, tem que ser ele primeiro. Aleluia. Coloca ele em primeiro. Tem que colocar ele no começo. Vai começar alguma coisa? Jesus tem que estar no começo. Vai casar? Jesus tem que estar no começo. Vai fazer uma faculdade? Coloca ele na frente. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é ele. Mas tem gente que primeiro ele quer ir na frente, ele quer passar na frente de Deus. Mas a Bíblia orienta que primeiro é ele, depois a gente vai. Primeiro tinha que colocar aquela pedra, ela tinha que ser a principal. E sobre aquela pedra, aí sim, iria edificar o edifício. Então eles tinham que achar a pedra perfeita, a pedra que dava o encaixe, irmão Wilson, corretamente. E conta-nos a história que esses homens tentaram de toda maneira com uma pedra e não teve jeito. Eles lançaram ela fora, jogaram ela de lado, e estão tentando achar outra pedra para poder iniciar aquele grande edifício.
De repente chegou alguém lá que conhecia mais do assunto, que entendia, que conhecia sobre construção. É como um mestre de obras. Ele chega e às vezes, dependendo da situação, até o engenheiro quebra a cabeça. Mas quando chega um mestre de obra que tem experiência e prática, ele resolve o problema. Não é assim, irmão José? Às vezes até um engenheiro fica assim, dizendo, como que vai ser isso aqui? Porque tem engenheiro que ele vai na teoria, mas o mestre de obra, ele vai na prática. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai na prática. Oh glória. E aqueles homens tinham rejeitado aquela pedra, mas esse mestre de obra, ele chegou lá e deu uma olhada, e aquela pedra que havia sido rejeitada por aqueles homens, foi colocada, diz, essa aqui é a pedra. Aleluia, a pedra principal que vocês rejeitaram, que vocês dizem que não presta, é essa que tem que ser colocada aqui, e foi essa que foi colocada. Aleluia. Foi aquela pedra, a pedra que foram rejeitadas, a pedra que os judeus rejeitou, hoje é a pedra que sustenta a igreja. Aleluia! A pedra que os judeus não aceitaram é a pedra que sustenta a igreja. Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Glória a Jesus. É a pedra que sustenta a igreja. Esta é a pedra. E quando essa pedra era colocada, irmãos, colocada, por que pedra de esquina? Ela ficava do lado. Ficava do lado a pedra. Ela ficava, melhor dizendo, na esquina. Oh glória. Ficava na esquina. Por que essa pedra na esquina? Tanto a parede de cá, como a parede daqui, se ligava, se prendia a ela. As duas paredes ficavam fixadas nela. Ou seja, essa pedra de esquina era para fazer a ligação entre as paredes. Aleluia, Jesus é a pedra que liga o homem a Deus. Aleluia, Ele é a pedra de esquina que liga o homem a Deus. A igreja só é ligada a Deus por meio de Cristo. Sem essa pedra não há comunhão com o Pai. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa dessa pedra. Sabe por que eu estou sentindo a presença de Deus aqui? É por causa dessa pedra. Sabe por que você adora? Por causa dessa pedra. Sabe por que você vence? Por causa dessa pedra. Você só está no templo por causa dessa pedra. Quem pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor Jesus? Ele é a pedra que liga. Não tem como ligar senão pela pedra principal, a pedra de esquina. Não tem como. Ele é a pedra que liga. Por isso que a Bíblia diz, Deus estava em Jesus, o seu Filho, aleluia, reconciliando o mundo consigo mesmo, trazendo a ligação de volta, trazendo a comunhão de volta. Oh glória a Deus. Ele é a pedra de esquina. Agora eles tinham que edificar, para nós encerrarmos, caminhando para encerrar, vai dar uma apertadinha aqui, mas vai dando glória aí. A pedra era colocada, a pedra principal, e agora eles iam edificar sobre aquela pedra. Por isso que Paulo falou assim, eu já coloquei o fundamento. Eu já coloquei o fundamento, lá em Coríntios capítulo 2 ou 3, eu já coloquei o fundamento. Agora cada um vê como edifica sobre ele. Quem está entendendo da glória? Você quer ler comigo aí, para ver se está escrito mesmo ou não? É interessante, 1 Coríntios, é interessante a gente ler esse versículo para nós caminharmos aqui para o encerramento. Isso aqui é uma coisa muito séria, irmãos, é um versículo que pouco é citado, pouco é falado, mas isso é de uma seriedade muito grande. As coisas de Deus é muito profunda, e às vezes a gente fica muito raso no quesito entendimento espiritual. 1 Coríntios, aleluia, capítulo de número 2, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Capítulo número 3, oh glória, versículo de número 10, tem como colocar aí, irmão? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele.
Jesus é o fundamento, Ele é o alicerce. Se você edificar sobre Ele, você tem que edificar segundo o formato daquele alicerce. Quem está entendendo? A pedra, ela tinha um formato, e tinha que colocar pedra segundo aquilo que o formato da pedra. A pedra era a principal, que ela daria como seria a estrutura do edifício. Então as outras pedras que viriam, tinham que trazer pedras que se enquadravam segundo a pedra principal. Ou seja, as pedras não podiam chegar lá e falar assim: bom, essa pedra aqui não vai dar, então nós vamos ter que mudar a pedra principal. A pedra principal não muda. Aleluia. Em Deus não muda e não há sombra de variação. A pedra continua a mesma. Há muitas pessoas mudando, mas a pedra continua a mesma. Oramande, Kelemonte, Nevácia. Há muitas pessoas mudando, querendo servir a Deus de outra maneira, mas a pedra continua a mesma. Veja como você está edificando sobre ela. Mas tem gente que não quer se adequar à pedra principal. Ele quer que a pedra se enquadre com ele. Ele não quer se adequar à pedra, tomar a forma da pedra. Ele quer que a pedra tome a forma dele. Tem crente que é assim: não, eu vou para a igreja, mas isso aqui eu não deixo. Não, isso aqui eu não paro de fazer. Isso aqui eu não paro de usar. Isso aqui não paro a isso, não paro com aquilo. Se é assim, é assim. Aí o pastor não vai expulsar ele da igreja. Amém? Não vai expulsar. Aí o crente vem para a igreja não aceitando a forma da pedra. Aí ele vai crescendo e vai edificando. Só que ele não aceita a forma da pedra. Aleluia. Mas ele está edificando, ele está na igreja, ele está cantando, ele está às vezes pregando, ele é membro da igreja, tem a carteirinha de igreja, mas ele diz: não, isso aqui, até aqui tudo bem, mas isso aqui eu acho que não tem nada a ver, eu estou aqui. E ele está edificando sobre a pedra. Só que o edifício dele, irmão, vai sair torto, porque não é conforme o alicerce, é conforme ele está pensando. Quem está entendendo? A pedra tem um formato, ou se você se adequar e ajustar ela, vai ser um edifício ajustado. Porém, se você não se adequar a ela, que é a palavra, que é Cristo, você vai crescer, mas deformado. Vai ficar um edifício torto, que alguém vai olhar e dizer: se for para ser um edifício como aquele, eu prefiro ficar onde eu estou. É o que eu disse no começo. Se for para ser um crente torto igual aquele, eu vou ficar onde eu estou. Então endireita, a pedra é direita, seja direito, se enquadra na pedra. O fundamento já foi posto, tem um fundamento, a pedra está lá. Nós é que temos que mudar o nosso jeito. Não, a pedra que é assim, vamos encaixar, ver se está encaixada. Aí como é que funciona lá? O pedreiro está lá, ele dá uma olhada assim, vê que está meio torto o bloco. O que ele faz? Ele vai lá dar uma pancadinha, né? Com o cabo da colher, não é assim, irmão José? Tim, 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 tim. Ô glória! O pedreiro é o Senhor dos exércitos. A colher é o pastor. Deus usa o pastor, às vezes vem lá, ó, que é o instrumento, diz: deixa eu usar o pastor Carlos e dar uma pancadinha, que está meio torto aquele bloquinho ali, ó. E vai batendo, ó. E se tu bancar o torrão, e não se aprumar, aí depois no dia do juízo você vai se acertar com ele. Mas se fosse eu e você, irmão, deixava essa palavra aqui, ó, que é a água. A água, quando a massa está dura, o que faz, irmão José? Quando a massa está dura, coloca água. Você está levando água hoje, está amolecendo a tua massa. O oleiro vai conseguir manusear melhor, mexer melhor nesse bloco. Deixa Deus te alinhar nessa noite. Coma dessa palavra. Ai, glória, Sérgia. Agora o crente que não absorve a palavra, ele continua duro. Essa pregação aqui, eu sei, às vezes pode ter uns 3 que não está aceitando. Nossa, essa daí eu não engulo não. São pessoas que não absorvem a água, não absorvem a palavra, irmão Wilson. Aí fica um bloco desalinhado e duro. Aí o pastor vai mexer, não mexe. É só Deus para ter misericórdia.
Porque a pessoa está duro, o pastor fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aleluia! O pastor diz, não irmão, não é por aí não é assim que se comporta não, para com isso. Vai cuidar da tua vida, da vida da tua esposa e do teu filho. Da minha vida cuido eu. É os blocos duros dentro da casa de Deus que não aceita a água da palavra, não aceita o prumo da palavra. Abai, chore, Minerva, sai. Aceite esta palavra nesta noite. Beba desta palavra nessa noite. E seja um edifício forte, firme. Aí não recebe a palavra, não aceita a palavra, não se adequa à palavra, que é a regra, que é a pedra principal. Agora para encerrar, você não está nem lembrando, né? O edifício está torto, tudo desengonçado. Você olha para a vida dele, só Jesus para ter misericórdia. Havia um homenzinho torto. É o crente torto. Na igreja, ele está na igreja, daqui a pouco já não está, e vira um negócio. É o crente torto. Mas quando a palavra vai entrando, vai endireitando ele. Por isso você está aqui nessa noite. Jesus está puxando a tua orelha, vai dando glória a Deus aí. É Jesus te colocando no prumo. É o prumo de Deus descendo sobre você nessa noite. Mas aí o crente não ouve a palavra. Agora você vai lembrar dessa passagem. O edifício dele não está edificado na palavra. Ele quer viver, ser crente do jeito dele, não segundo a Bíblia, né? Ele não quer se enquadrar, fundamentar na pedra. Ele quer mudar a pedra, mas não quer mudar a vida dele. Aí Jesus disse assim, olha. Aí, agora você vai lembrar. Aí vem o vento. Aí vem as correntes. E bate na casa. E a casa? Por quê, irmão? Ouve a palavra, mas não pratica. Não está alicerçado na rocha que é Cristo. Ou se alicerçou tudo torto. É um negócio mal feito. Vai bater o primeiro vento, vai derrubar. Mas a outra casa que ouve e pratica, vai bater o mesmo. Veja, perceba que o vento é o mesmo, as correntes é a mesma, a casa é a mesma, mas o fundamento é diferente. O que vai fazer uma casa ficar firme não é a casa, é o fundamento, é o alicerce. O que vai fazer você ficar firme na igreja é o seu alicerce. Se ele for Cristo, se ele for a palavra, vai bater o vento, vai bater a corrente, e você vai continuar adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Enquanto a outra casa cai, Jesus disse, vem o vento e assopra as correntes, mas a casa fica em pé. Porque não foi edificada sobre areia, mas sobre a pedra principal, a rocha eterna. Aleluia. Por isso que você tem que absorver a palavra, viver a palavra, doa quem doer. Porque às vezes tem encaixe que é duro, né, irmão? Às vezes é só na base da marreta e do martelo. Tem uns que tem que pegar, sabe quando o mecânico está lá mexendo? Tem que ser na base do martelo. Aí o martelo não vai para tirar uma peça. Um dia eu achei que um homem ia quebrar meu velho monzão. Falei, misericórdia, eu trouxe o carro para consertar, ele vai quebrar. Essa peça aqui está emperrada. E tem uns, irmão, que às vezes Deus vem com um martelo, mas tem uns que tem que bater de marreta, porque a peça é dura. Aleluia! E tem outros que nem com martelo, nem com marreta. Sabe o que tem que pegar? O bisturi. É o fogo. Aleluia. Aleluia. Aí Jeová derrama fogo na igreja, irmão. É por isso que tem crente que não entende por que Jeová manda fogo. É para ver se queima essa peça, ver se derrete esse ferro velho, e ele entra e encaixa na pedra. Deixa Deus trabalhar a sua peça hoje, irmão. Você é uma peça, deixa Deus trabalhar. Às vezes é dolorido, às vezes dói, às vezes queima, mas deixa Ele trabalhar, é para o teu bem. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, você é um edifício edificado, perfeito, para ir para a glória. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Oh glória, pediria meu filho vir aqui tocar o teclado em nome do Senhor. Aleluia.